As moradias nas grandes cidades estão cada vez se restringindo. A vida em apartamentos e as pessoas não abrem mão de criar um bicho de estimação, como cães e gatos. Mas o problema é que nem todo mundo gosta de ter um cachorro como vizinho. E por isso alguns condomínios não permitem a criação de animais. Mas será que isso pode acontecer? Quem vai explicar se o condomínio pode ou não tomar essa decisão é o juiz de direito Henrique Teixeira. Expressar o condomínio de apartamento é diferente do condomínio de casas? Veja bem, Miguel, as regras do condomínio, porque o condomínio de apartamento é o condomínio, né, vertical, né? E o de casas o horizontal. As regras estabelecidas vêm através da convenção, né? Ou das convenções que os condôminos efetivamente escolhem e definem as regras, tá certo? Então, na verdade, o regramento de convivência social, de convivência comum, é igualitário, não é? E problemas envolvendo essa convivência, efetivamente, aparecem de forma também similar. Tanto no condomínio de edifício como no condomínio horizontal, condomínio de casas, não é? Não há nenhuma diferenciação. A regra, o condomínio é um regramento, é um instituto regrado pelo Código Civil e ele não faz a distinção apenas, digamos, doutrinária, para haver uma especificação do que seja horizontal e o vertical, não é? O que acontece? Os problemas maiores de convivência, em termos de convivência comum de condôminos, acontecem em ambos. Mas o condomínio vertical, justamente pela área ser menor, né, ser uma área mais restrita, eventualmente acontecem problemas maiores de convivência entre os condôminos. Não é? E a própria aglomeração, a característica arquitetônica da aglomeração. Agora, e a das casas também, por ter mais espaço, né? Você pode ter o seu animal dentro da sua casa, mas você tem um jardim, você tem a casinha dele, você tem mais espaço seu, vamos dizer assim, e não é de convivência comum. Quando você sai à rua, mesmo que seja dentro do condomínio, o cãozinho já pode ter dado um passeio dentro de casa, já pode ter feito suas necessidades, tomado seu banho, coisa que não é igual no apartamento. Quem mora em apartamento e casa sabe exatamente o que é que a gente está dizendo aqui. O cachorro, quando late no apartamento, é diferente de quando ele late em casa, né? Isso incomoda, né? Sem Até dúvida. o latido do cão. Isso, sem dúvida. Na verdade, os condomínios horizontais, o espaço é maior, como você disse, Miguel. Mas, de qualquer maneira, você tem o seu espaço, não é? O espaço do condomínio é regulado pelo 1335. Não é? Ele tem o direito de uso daquele espaço dele, mais o espaço comum, mesmo nos condomínios horizontais, tem que ser respeitadas as regras que estão justamente previstas na convenção, tá certo? Lógico, o espaço, por ser maior, muitas vezes esses conflitos de convivência comum, principalmente com animais, se arrefecem, mas existem. Né? Inclusive, a semana passada, eu estava sendo entrevistado pela equipe do Tribunal de Justiça e conversei com um colega, logo em seguida ele estava saindo de uma audiência de uma conciliação, conciliatória, para se resolver uma pendenga judicial, uma ação judicial, envolvendo questões na criação de gatos num condomínio horizontal, né? Um condomínio de casas. Tá certo? Então, para você ver que, efetivamente, não só se restringe aos condomínios verticais. O gato tem uma característica muito de vida, que ele é muito autônomo. Ele mora em casa, mas ele não mora só naquela casa. Ele bate a quadra toda, né? Isso, é verdade. Então, o condomínio horizontal, como você disse, ele tem esse espaço maior, lógico. Né? Então, como eu disse, amenizam esses conflitos. Mas, de qualquer maneira, o dono do pet, do animal doméstico, ele tem que ter cuidado, né? Quando for passear com o animal, né? Quando ele for fazer suas necessidades, recolher, né? Se for um animal de grande porte, um animal, digamos, de cão de guarda, né? E tem a gradação, não é isso, de certos animais, em termos de tamanho, em termos de ferocidade, tem que tomar cuidado, usar talvez uma focinheira, desde que a convenção geralmente prevê isso, então você deve usá-la, tá certo? Mas, como você falou, nos condomínios horizontais, esses problemas se arrefecem. A área é bem ampla, mas as áreas fora da sua residência,
tá certo? Além de sua residência, áreas comuns. Não se deve esquecer isso. O condomínio não se deve esquecer. E por serem áreas comuns, tem que estar, são regradas pelas regras de condomínio e você tem que obedecê-las. Dentro de sua residência, você tem o direito de uso, previsto no 1335, mas como você disse, não se pode, se houver um latido a mais, se houver, digamos, mau cheiro, a grande quantidade de animais que se tem criando, tá certo? O dono do animal, às vezes, não tem um cuidado devido, não? Então, ele tendo o animal, isso já mais estritamente no condomínio vertical, ele tendo o animal na sua residência, mesmo ele tem direito de usar aquela sua residência, como bem entender, ele não pode afetar o direito do outro condomínio. Isso já é uma previsão do artigo 1336 do Código Civil. São os deveres do condomínio. Usar aquele seu espaço sem atingir o sossego e a tranquilidade do outro condomínio, especialmente em condomínios verticais. E algumas discussões dentro do próprio condomínio dizem, não, mas o 702 não se incomoda, você do 810 está se incomodando demais com o meu cachorro. Quer dizer, porque a individualidade tem que ser respeitada, né? E a lei da convivência, né? Mútua, né? Mas, doutor, a regra do condomínio, a convenção, é superior a qualquer outra regra. Veja bem, doutrinariamente, a convenção ela é superior à vontade soberana. Isso você está regulando ali direitos individuais coletivos, tá certo? Mas essa convenção ela não pode ir de encontro à boa-fé, aos princípios gerais de direito, tá certo? Principalmente à Constituição Federal. Né? Veja bem, essa questão de se ter ou não um animal doméstico, né? A convenção, se ela proíbe, ela está indo de encontro à Constituição Federal. Por quê, Miguel? Porque, como você tem o direito de usufruir de sua residência, de sua propriedade, o animal doméstico é tido como seu bem, é um bem móvel. Isso é estabelecido pelo Código Civil Brasileiro. E para você exercer você utilizar aquele bem móvel, você utilizando o seu direito de propriedade. É um direito constitucional, além de direito regulado pelo Civil, pelo Código Civil Brasileiro, é regulado principalmente pela Constituição Federal. Na verdade, é uma cláusula pétrea, é uma cláusula que não pode ser modificada sequer pelo Congresso Nacional, qualquer emenda. É uma cláusula pétrea que está lá, imutável. Então, se a convenção proibir, você não pode exercer o seu direito de propriedade, então essa convenção está afetando, na verdade, a Constituição Federal. Então, ela está sujeita a ser considerada inconstitucional no que se refere àquela proibição de se ter um animal doméstico na residência. Não se pode tratar de convenção aqui afetando o direito, né, cláusula pétreas ou o direito à vida, né? Porque num determinado condomínio pode todo mundo gostar de cachorro e achar que ali o apartamento, cada um pode ter 10 cachorros, né? E daqui a pouco o centro de zoonose vai ter que fazer uma visita porque já está afetando os outros apartamentos. Aliás, doutor, o direito ele sempre prevalece, uma lei básica comum, que é o bom senso, né? Sem dúvida. Apesar de você se ter esse direito, se houver a vedação, se pode questionar judicialmente e levantar a constitucionalidade, mas para se ter esse direito de usar o seu animal, é como eu disse, Miguel, tem um artigo 1336 do Código Civil, você tem que usufruir daquela situação ideal, daquele seu apartamento, daquela sua casa, sem efetivamente afetar o sossego dos demais condôminos. Na verdade, você tem que ter razoabilidade, como você disse. Bom, se um condômino do apartamento tal não se incomoda, mas efetivamente vai se fazer uma análise disso, tá certo? Em assembleia, e se avaliar se efetivamente aquele animal ou aquele comportamento do condomínio está afetando a todos, de forma, digamos, geral, na verdade. Se ele estiver afetando a todos, se comunica ele, tá certo? E ele vai se amoldar as regras. Se ele não amoldar, efetivamente ele tem que deixar de criar aquele animal. Mas ele, como eu disse, ele tem direito constitucional de ter um animal, mas ele vai criá-lo sob regras, não é? Animais de pequeno porte, efetivamente não tem nenhum problema, né? Se você tiver uma quantidade grande de animais, ter cuidado com a limpeza dos animais, ter cuidado que eles não perturbem, né? Se barulho, vai usar o elevador social, se vai ser o de serviço. O condomínio ele pode criar regra balizadora para não ir de encontro à Constituição, isso, não ir de encontro à lei, não ir de encontro ao bom senso, mas quando chega à Assembleia do Condomínio, já se criou um problema, né?
É verdade. A Assembleia é interessante, sempre está sendo convocada para se deliberar, não é? Está se convivendo em comum, em um condomínio, então o ideal é você se resolver na Assembleia. Veja bem, em alguns casos, a própria Assembleia teve um caso semelhante, que o síndico ele estava criando problemas, inclusive, com a criação de um animal de pequeno porte. Tá certo? E houve uma movimentação, o próprio condômino convocou, ele pode convocar, pedir para convocar, tá certo? Essa convenção e essa assembleia, e lá eles vão debater. E quando se convocou, o síndico efetivamente já tinha mudado de ideia. Ele viu que efetivamente aquele animal de pequeno porte, ele não ia atrapalhar, não estava incomodando a ninguém. E teve um caso, Miguel, aqui que o próprio Tribunal de Justiça confirmou essa sentença do nosso colega, o colega da 7ª Vara Civil na época, o tribunal daqui confirmou uma apelação civil, o relator foi o desembargador Eduardo Andrade, em 2011. E era um caso de um animal, um Golden Retriever. O Golden Retriever é um animal de grande porte. Era um condomínio horizontal e efetivamente houve um problema, uma vedação da criação. Mas foi demonstrado que o Golden Retriever, apesar de ser um animal de pequeno porte, só vem grande de 6ª ou 8ª classe, tá certo? Mas ele não incomodava, era um animal tranquilo, um animal de companhia, um animal dócil, né? Então isso, a Justiça manteve a possibilidade desse Golden Retriever ser criado nesse condomínio sem nenhum problema. Por quê? O animal não causava qualquer incômodo aos demais condôminos. Doutor Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui. Conversamos com Henrique Teixeira, juiz da 3ª Vara Civil da capital, e falamos sobre o direito das pessoas conviverem em harmonia, criando os seus animais de estimação. Eu quero sempre à disposição, Miguel. Pauta especial vai ficando por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até lá.